Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula de processamento de imagens e hoje a gente vai falar do controle de qualidade que é aplicado ao CRDR. Muito bem, então como é que começa a questão do controle de qualidade aqui no CRDR? Começa que todo esse controle, a princípio, é organizado pela Anvisa, através da Resolução 330. Então a gente tem que, em primeiro lugar, procurar as normas, né, emitidas pela Vigilância em Saúde ou pela estadual, né, porque acontece de alguns estados também emitirem, ou pela Anvisa, que é federal, Ministério da Saúde, enfim. Então, no primeiro momento, é ali que a gente tem que procurar. E aí, a gente encontra, então, a RDC 330 de 2019. Isso aqui já é uma segunda legislação que substitui a legislação que a gente tinha desde 1998. Então, essa legislação entrou em vigor em 2019 e ela exige 3 programas, tá? É assim que ela chama, né? 3 programas, 3 coisas que uma instituição de um serviço de radiodiagnóstico deve ter. Então, ele deve ter, no mínimo, né? Serviço de Radiologia Diagnóstica, os seguintes programas, os 3 que são: Programa de Garantia da Qualidade, Programa de Educação Permanente e Programa de Proteção Radiológica. É claro que o objetivo é sempre a proteção radiológica. Para isso que a RDC foi criada e que se tem se discutido há muito tempo. Mas, para conseguir essa proteção radiológica, a Resolução 330, ela enfoca muito na educação permanente, que com certeza, com treinamento e educação, você tem a proteção, e também com a garantia da qualidade, que também leva para a proteção. Então, foi enfatizado esses 2 programas, que no fundo fazem parte, obviamente, de uma ideia geral de proteção radiológica. No caso da radiologia digital, CR, DR, a gente vai ver a parte de garantia de qualidade ou testes de controle de qualidade. Bom, a resolução 330, então, quando ela apresenta os 3 programas, ela fala que a educação permanente, né, ela vai ser inicial e periódica, ou seja, todo mundo quando entrar no serviço tem que fazer os treinamentos e entender o que está acontecendo. Tem que envolver aspectos práticos e teóricos e tem que ter também uma metodologia de avaliação, ou seja, popular teste ou prova, né? Ou seja, não dá simplesmente, eu aprendi, eu li, eu estudei, inclusive agora tem muita possibilidade de ser online, AD, e eu tenho que provar então que eu entendi. Depois, no programa de proteção radiológica, a gente tem as chamadas medidas de prevenção, ou seja, o que que eu vou fazer para garantir que não aconteça uma exposição indevida, um excesso de radiação. Depois eu vou pensar em como controlar as variáveis, as emissões dessa radiação e, por fim, fazer medidas de vigilância e monitoramento, ou seja, colher esses dados, ver quando aconteceu o erro, por que que aconteceu, ir atrás para tentar melhorar. Já no programa de garantia de qualidade, que é o que nos interessa mais hoje, nós temos então gerenciamento das tecnologias, ou seja, dos equipamentos, basicamente. Como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou controlar eles? Como é que eu vou medir a qualidade, medir os parâmetros, certo? O gerenciamento de processos, que significa como que eu executo as minhas tarefas e se elas também estão sempre pensando na proteção, no não emitir dose, não errar o exame, não repetir de novo, certo? E por fim, também em alguns casos específicos que a RDC fala, serviços de porte médio ou grande porte, que são obrigados a terem comitês para gerenciar os riscos. Ou seja, eu ver como é que eu estou monitorando as minhas coisas, os meus processos, os meus equipamentos, como é que está a minha vigilância, etc. E onde está o risco. Então, se eu faço todo esse monitoramento, eu posso ver onde é que eu tenho o risco de dar errado, o risco de dar mais dose, o risco de ter que repetir um exame por alguma falha. E aí, de novo, eu vou tentar prevenir, vou tentar controlar, vou ver de novo se funcionou, vou monitorar e assim por diante. Vou informar que o problema é fazer
uma educação permanente, fazer uma capacitação e assim por diante. Então, isso é feito pela RDC, indicado e é de maneira geral para qualquer tecnologia, qualquer método. Seja raio-x convencional, seja digital, tomografia, mamografia, assim por diante. Uma outra coisa muito importante é que a RDC 305 obriga que você tenha algumas coisas iniciais para pedir a licença para funcionar, que é um memorial descritivo de como foi construído a sua sala, o seu serviço de radiodiagnóstico, a blindagem ou não. E mais, tudo que você fizer tem que ser registrado e anotado, tá? Como as normas, as rotinas, os testes, tudo isso que se fizer em termos de controle de qualidade tem que ser anotado. Inventário de todos os produtos que são sujeitos, ou seja, tudo que eu tenho de CR, DR, como as placas, IPs, tem que ser anotadas, etc. Aí a relação nominal da equipe que está trabalhando e todos os assentamentos que evidenciam a execução da garantia da qualidade. Ou seja, eu tenho que anotar tudo que eu fizer e para mostrar que realmente eu cuidei da qualidade, que eu fiz os testes, assim por diante, que está tudo conforme a legislação. Bom, então, programa de garantia também tem um mínimo que tem que se pensar, que é o gerenciamento que a gente falou das tecnologias, dos processos e dos riscos. Mas o serviço tem que garantir um padrão de qualidade, garantir manutenção, então tem um contrato de manutenção, manutenção tem que ser periódica, e tudo isso pensando sempre nas condições de uso, ou seja, eu só posso usar o equipamento se ele vai me produzir uma imagem de boa qualidade, se ele não oferece risco, ou seja, se ele está funcionando em plenas condições. E aí, para mostrar que tem manutenção, que tem padrão de qualidade, que tem condição de uso, você é obrigado a fazer teste de aceitação e o teste de constância. O que são esses testes? Aceitação significa quando você comprar, quando você instalar seu equipamento, você deve fazer testes, tá? Para dizer que, olha, o equipamento 0 km, né? Pode ser até usado, mas assim, no momento que eu comprei ele, instalei ele, ele está funcionando assim. A mesa se mexe, as luzes se acendem. Eu peço 70 kV, ele me dá 71. Eu peço 10 ms, ele me dá 9,8. Ou seja, tudo medidinho, tudo certinho para mim saber então como que ele está funcionando e se está dentro do que eu penso que, né, que é um bom equipamento e tal, que não vai dar problemas, né? Tudo isso tem que ser, então, feito relatórios, tudo isso tem que ser arquivado, inclusive quando é feita manutenção. Então, o que for arrumado, tem que ser anotado o que estava estragado, o que foi arrumado, que peças foram trocadas, o que foi ajustado e fazer o teste de constância de novo, para ver se o equipamento voltou a funcionar. Então, nesse programa de garantia, eu tenho que ter parâmetros, né? Que a própria RDC 330 já indica alguma coisa, outros que o fabricante pode indicar, e caso os parâmetros de funcionamento, por exemplo, 10% de erro, passou de 10% de erro dos valores esperados de tensão, de corrente, de tempo, o que o responsável legal, né? Quem assina por fim e paga o salário de todo mundo, o que ele tem que fazer? Suspender imediatamente o funcionamento ou daquele equipamento, ou eventualmente de alguma função do equipamento, que aquela função não esteja funcionando, e fazer as ações necessárias para que ele volte a funcionar dentro dos parâmetros corretos, tá? Por quê? Porque quando ele está suspenso, num caso extremo ou de urgência ou emergência, ele até pode ser usado. Claro, se você souber que, por exemplo, que ele falhou na tensão, você está dando 70 kV, ele te fornece 80, você pede 70, ele te dá 80, então está fora dos 10%, ou te dá 90, mas você sabe disso, então você sabe como ultrapassar isso. Não, eu preciso de 70, então eu vou dar 50 para ele me dar 70, vou botar 70. Enfim, você consegue, digamos, bypassar, mas assim, para aquele exame, porque você não pode ficar esperando, tá, e se eu vi agora que eu peço 70, ele dá 90, mas se não der 90, dá 95, dá 100, ou não der, não der 50, 40, for para baixo, enfim, o equipamento ele não tá confiável, então, mas se é uma urgência, coisa, eu mais ou menos sei o erro, eu posso usar. Ah, e por isso que eu não vou ficar usando sempre ele só na urgência e emergência, eu tenho que fazer as ações para adequar o equipamento e os procedimentos, tudo que for aos
padrões normais, né, legais. Então, o programa de garantia de qualidade, como a gente falou, tem as tecnologias, né, tem os processos e tem o gerenciamento de risco. O que são as tecnologias? Imagem, manutenção, condição, testes. O que é os processos? As pessoas estarem legalizadas, quais são as técnicas usadas, o que faz com os acompanhantes, pode entrar, se não pode entrar, se dá EPI, todos os protocolos, os POP. E no gerenciamento de risco, você tem que ter, então, quando você já é de médio e grande porte, né, seu serviço, um hospital, às vezes uma UPA e tal, você tem que ter esse comitê de gerenciamento. Ele é obrigado a fazer revisões sistemáticas de como é que está o funcionamento dos seus processos, como é que está o gerenciamento das tecnologias e assim por diante. E, por fim, se for o caso, dar recomendações, até no sentido de prevenção. Então, para gerenciar a tecnologia, eu tenho que fazer testes de qualidade de imagem, eu tenho que garantir manutenção preventiva, eu tenho que garantir as condições de uso, eu tenho que fazer o teste que o próprio fabricante me indica, que a RDC me indica, teste de constância, ou seja, periodicamente, a cada 6 meses, um ano, às vezes até diariamente, ver se está tudo funcionando. Os instrumentos que eu tenho que usar são calibrados e lembrar que tudo que eu fizer tem que ser anotado, assentado. Antigamente no papel, né? Hoje pode ser tudo no computador, mas tudo tem que ser anotado até para a gente acompanhar e fazer estatísticas. Além da Resolução 330, o Ministério da Saúde e a Anvisa também emitiram instruções normativas. É um adendo, um anexo a essa resolução, que ela é uma resolução genérica, digamos assim, porque ela é de várias áreas. Então, cada modalidade tem a sua instrução normativa, que basicamente ela traz os testes de controle que essa tecnologia, essa modalidade tem que trabalhar, tem que fazer. Então, a gente tem, por exemplo, a instrução normativa 90, todas de 2021. Todas elas são de 2021, porque teve outras praticamente idênticas de 2019, depois teve uma correção em 2020, mas as que estão valendo de 2021. Então, no caso, ela vale para radiologia médica convencional, CR, DR, enfim. Aí você tem a 91 para fluoroscopia, você tem a 92 para mamografia, que hoje também é CR, DR, então também vale alguns testes, algumas coisas que nós vamos falar aqui. A tomografia, 93, 94, 95 para odontológica, 96 ultrassom, e que não tinha antes, né, 97, que é de ressonância magnética, uma área que não tinha testes explícitos, né, pela legislação. Então, a Instrução Normativa 90, o que ela traz? Ela diz no seu artigo 1 que vale para radiografia médica convencional, tem uma relação mínima de testes que devem ser seguidos e que, caso o fabricante indicar um outro teste, porque tem uma nova funcionalidade, alguma coisa, você também tem que seguir, além de alguma outra normativa que possa não ser exatamente da Anvisa, pode ser de uma vigilância sanitária, pode ser, enfim, de algum outro ente que cuide da saúde, ou eventualmente equipamentos eletroeletrônicos que venha dizer que, olha, tem que seguir essas normas. A própria CENEM, por exemplo, pode também indicar algumas coisas que você tem que testar, enfim, manter a qualidade. Então aqui a gente tem uma lista de todos os testes, tá, previstos para os equipamentos. Então isso aqui tudo basicamente é para a produção da radiação X. E é geral, de caráter geral, ou seja, equipamento fixo, móvel, CR, DR, não interessa, todos eles na parte de produção da radiação X têm que executar esses testes. Quando? Quando aceita, quando compra, quando instala, depois anualmente, de ano em ano, você tem que repetir esses testes para ver se está tudo ok, que é a constância, e quando você reparar, então, se você mudar o sistema de colimação, estragou, trocou, fez o reparo, você testa de novo. Para quê? Para ter um novo parâmetro, como se fosse igual da aceitação. Ficou igual quando eu comprei? Eu troquei a peça. Ficou igual quando eu comprei? Não, não ficou. Ficou. Ficou, mas aí ele estragou outra coisa na hora de mexer. Então, por isso tem que fazer os testes após os reparos. Aqui mais alguns testes de rendimento de tubo, camada emitora, etc. Qualidade de imagem. Começa aqui.
que é genérico, né? Ou seja, qualquer equipamento produz imagem, você tem que testar, certo? Levantamento radiométrico e assim por diante. Isso vale para o equipamento na parte mais de emissão. Quando chega na parte de imagem, CR/DR, daí a gente tem alinhamento de grade. Então, para um equipamento fixo, já que o móvel não tem grade, então seja ele convencional, CR ou DR, eu tenho que fazer o teste de alinhamento de grade. A reprodutibilidade do controle automático de exposição, também sendo fixo, tem que fazer os testes, seja CR, DR ou não. Com a compensação desse controle automático, uniformidade da imagem, inclusive digitalização por scanner, diferença de sensibilidade entre placas de fósforo, entre IP, então também sou obrigado a fazer, aí só o CR tem, seja ele fixo ou móvel. CR tem placas de fósforo diferentes, então vou ver como é que elas estão captando a radiação. Exatidão do indicador de dose, então o equipamento CR-TR, ele tem uma espécie de medidor de radiação que ele tenta indicar se você deu a quantidade certa ou não. Então, indicador de dose, se ele tiver, você tem que ver se ele está fazendo corretamente. Distorção geométrica, pode acontecer. Efetividade do ciclo de apagamento, tanto do CR como do DR, ou seja, depois de adquirida a imagem, ela ficou apagada. E a luminância do monitor que você vai visualizar essa imagem, né? Porque se o monitor estiver ruim, não adianta toda a imagem ser boa, mas você não vê a imagem corretamente. Aqui, em relação ao equipamento, quais são os erros daqueles testes que eu falei? 5%, 2%, 3 graus, 10%. E se passou de 10, eu posso continuar operando, desde que somente emergência até arrumar. Quando chegou a 20, eu sou obrigado a fechar o estabelecimento, né, ou o setor, ou deixar de usar aquele equipamento, porque eu atingi o nível de restrição. Então, o controle de qualidade, a boa qualidade está aqui, e quando que eu não posso mais efetivamente operar é o nível de restrição. Aqui os outros índices, né, o rendimento do tubo, quanto de dose ele tem que dar, medida a 1 metro de distância, né, e 80 kV. Uniformidade dos monitores tem que ser menor que 30%. Se tiver maior, não vale, já tem que parar. A iluminação sala de laudos menor que 50 lux. Tem várias questões aqui que a gente falou. Na questão do CR/DR, então uniformidade da imagem menor que 10%, sensibilidade entre placas menor que 20%, exatidão do indicador de dose menor que 20%, distorção geométrica 2%, ciclo de apagamento, ausência de imagem residual, você não pode ter fantasma, luminância do monitor maior que 170, ok? E depois os níveis de restrição. Muito bem, falando um pouco agora dos testes em si. Lembrando o seguinte, junto com a portaria 453 de 1998, em 2006 foi feito uma espécie de manual de como fazer os testes. Então, se tinha dúvida, bom, tem que fazer teste de tensão, mas como é que eu faço? Escolho uma tensão qualquer, dou um disparo, meço no equipamento, se eu pedir 70, deu 75, ok, está dentro dos 10%, passou, isso vale? Ou eu posso escolher 80, eu posso escolher 20, 40, qual o valor que eu escolho, como é que eu faço? Então foi feito um manual. E esse manual, e a própria portaria 453 de 98 não falavam nada de como fazer testes para equipamento digital, até porque em 98, em termos de Brasil, o equipamento digital estava recém começando, né? Então não tinha nada. O que acontece? A EDC 330, ela, por até alguns erros desses manuais, enfim, ela cancelou o manual. Então, qualquer teste que a gente tinha, que era, digamos assim, qualquer manual que dizia como fazer o teste, foi abandonado, porque foi cancelado pela RDC 330. Agora você só tem RDC e instruções normativas. Só que a instrução normativa não fala como fazer o teste. Certo? Bom, o que acontece? A gente procurou alguma coisa em termos de teste de CR/DR para apresentar para vocês. Então, aqui a gente achou um teste de uniformidade da imagem. Isso aqui é feito a partir da Associação Americana de Físicos Médicos, a APM, que fez
manual, digamos assim, né, um relatório lá sobre como fazer os testes. Então, ela indica que para ver a uniformidade da imagem, em CR/DR, você deve usar uma quantidade de radiação que chegue a 10 milirroentgen na placa, basicamente 80 kVp, e ainda usar dois filtros, um filtro de 0,5 e um de 1 milímetro de alumínio, 0,5 de cobre. E manter uma distância, olha só, de 1,80 m, não é a 1 metro, 1,10 m padrão. Muito bem, cada IP, cada placa, né, de imagem é centrada no feixe e uniformemente exposta. Aí tem a questão também do efeito anódico, etc. Então, você vai usar várias vezes o mesmo IP e entre os IPs também, né? Vai trocar. E aí a geometria, a orientação deve ser mantida, ou seja, se você botar o IP sempre, digamos assim, né? Digamos que seja o cantinho. Quando você colocar o outro, você também tem que colocar de pé com o canto aqui. Tudo tem que ser repetido. Se você tiver muito problema de efeito anódico, tá? É problema aqui de efeito anódico, daí o que que acontece? Você tem que fazer duas meias exposições, ou seja, fazer uma exposição, pegar a metade aqui, depois vira, né? E essa metade já foi fazer a outra metade. Também cuidado pós-processamento, ou seja, não pode deixar o equipamento manipular muito essa imagem, porque senão ela pode esconder algum erro, algum problema. Tá? E aí você, obviamente, tem que verificar o manual do fabricante, ver o que ele diz. No caso aqui, né, desse relatório aqui relatório número 93 de 2006, ele dá algumas ideias aqui de três fabricantes, o que que você tem que fazer para fazer a resposta, né, a teste de resposta uniforme do IP. Então, o que que tem que fazer? Está aqui aqueles dados que eu falei para vocês, da exposição. Daí ele diz, por exemplo, na AGFA, você diz que o sistema de diagnóstico que você está usando é uma placa plana, né, que a gente diz, e seta lá que você está usando uma sensibilidade 200. Não usa pós-processamento, diz para ele que não usar. Tem um parâmetro que chama de música, né? Alguns parâmetros botam em zero, a sensitometria linear, as medidas lá para fazer, etc, etc. E como que a tela vai estar boa se ela tiver esses parâmetros aqui. Já na Fuji, você tem que dizer que o teste tem uma sensibilidade igual a 1, você vai usar o tal do CMEDR, que o pós-processamento pode ser feito, vai ter que ser linear com esses valores e assim por diante. Para a Kodak, você diz que o processamento é de um padrão, ou seja, ela sabe que você está fazendo um teste de uniformidade, então já sabe. E assim vai. E aqui os valores, vejo que um é 25, outro é 20, e assim vai. Ou seja, você tem que saber como manipular essa imagem que você vai produzir, senão o próprio equipamento pode te atrapalhar. Então, garantir que a intensidade de radiação seja uniforme em todo o campo. Se der tudo certo, a mesma uniformidade esperada em todas as placas que você usar. Então, se você tiver 4, 5, 6 cassetes, todos vão funcionar igual. Então, basicamente, você vai medir assim, qual é a intensidade de cinza aqui. 498, 508, 490, 497. E você vai comparar entre elas, ou seja, a média aqui está na faixa de 500 e um desvio padrão, um desvio aqui de 8 pontos, 10 pontos, se for 500, né? É um pouquinho menos de 500. Dá 500 para fazer, dá um 498 por aí a média. Aí tu vai dizer, não, tá aqui 10 para cima, 5 para cima, 10 para baixo, ou seja, tá uniforme. Essa daqui já tá um pouquinho mais desuniforme, né? Porque você tem 544 para 487, isso aqui já tá estourando os 10% de diferença, ok? Desculpa, até 480 aqui é o menor. Aqui já mais ou menos estourou os 10% de diferença. Então, a placa tem que ser uniforme entre ela e também, de preferência, uniforme com as outras. Por quê? Porque senão você tem que estar anotando a placa com pintinha verde, eu tenho que dar mais radiação. Com pintinha vermelha é menos radiação, não sei o quê, porque ela absorve mais ou menos. Não, você tem que ter placas que absorvam mais ou menos a mesma coisa. E você aproveita para ver se não tem nenhum artefato, nenhum fantasma, né? Já vai ver. Aí é o segundo teste, que é a efetividade do ciclo de apagamento, ou seja, você obtém a imagem, você faz a leitura e espera que você tenha lido todos os elétrons que foram lá capturados, ficaram presos nas armadilhas, enfim, que não fique nada para uma segunda leitura. É como você ter um caderno com escrita a lápis, você apaga, você não quer que fique lá uma sujeira, um pó, para quando escrever de novo aquilo atrapalhar. Então aqui de novo,
Nós não temos parâmetros, a Associação lá Americana de Físicos Médicos, a APM, indicou, veja, muito mais radiação, né? Outra era 10, aqui é 50, um KVP mais baixo, sem filtro, mesma distância. E aí você coloca um bloco de chumbo, algo que vá realmente marcar a sua imagem, marcar o seu cassete, processar o IP, exponha uma segunda vez, agora com bem pouca radiação e sem o bloco, e aí processa e veja, em segunda reprocesse mais uma vez. Então você vai ler duas vezes esse IP e ver se vai ficar alguma coisa. E aí, lembrando, vai ter 3 imagens. Então, o que, que você quer ver? Você vai fazer uma imagem, né? Que ele brincou além do bloco, botou aqui metais e tal, né? Acho que o controle remoto do carro. Então, o que, que você espera? Você espera não ver uma marca de bloco aqui. Você não quer ver nada aqui. Você quer que seja tão uniforme como viu lá. Ok? Se você vê uma marca aqui, se você vê qualquer coisinha aqui perdida, é um fantasma. Significa que você não conseguiu ler completamente toda essa informação, ela ficou para o próximo. Então vejam que ainda hoje a gente não tem um teste, digamos assim, a princípio brasileiro, né, editado no Brasil, seja copiado, oficial, para fazer o controle de qualidade do CRDR no que diz respeito principalmente às placas e alguma coisa em termos de monitores, né? Já que a imagem sempre vai ser vista no monitor. Então aqui a gente trouxe para vocês alguns exemplos, né? 2 exemplos de como fazer esses testes a partir de um padrão, digamos assim, americano, ok? Bom, para terminar, a gente tem também lá, feito pelos americanos, o que seria um controle de qualidade do ponto de vista que eles chamam de manutenção periódica. Inclusive, embora seja feito por físicos médicos, né, eles mesmos indicam, né, que os testes diários, por exemplo, podem ser feitos por tecnólogos. Então, é inspecionar todo o sistema, dar uma olhada geral, ver se está tudo funcionando, luzinha acendendo, disparando, enfim, né, o software, tudo funcionando. Se for o caso, criar uma fita sensitométrica gerada pelo laser, ou seja, se você imprime a sua imagem digital, então você tem condições de imprimir uma fita sensitométrica, ou seja, uma escala de cinza que você vai comparar com escalas de cinza, né, com fitas sensitométricas que você fez semana passada, ou dia anterior, ou mês passado, para ver se o equipamento que imprime os filmes está funcionando direitinho. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, apague os cassetes, apague o IP, ou seja, vá lá e bote no modo de apagamento do leitor, no caso de CR, né? Se você não sabe o status, será que o cara da noite apagou, não apagou, usou, não usou, etc. Vai lá e apaga. Quando fizer o controle de qualidade da imagem, ou seja, dá uma olhada lá na imagem que foi feita, pode fazer uma imagem teste e tal, ver se tem poeiras, tem arranhões, tem marca de atrito mecânico na imagem, significa o quê? Que a leitora de CR, por exemplo, está com algum problema mecânico, está estragando o IP, tá? Se aparecer isso, significa que o IP, né, a placa de imagem está com problema, já tira de utilização, já tira lá do setor, manda para conserto, sei lá, mas não deixa, se der para arrumar, arruma, senão não tem que jogar fora. Todos os IPs que não podem ser limpos, ou seja, se essa poeira e tal você não conseguir limpar, passando ali um álcool isopropílico, material especial, então também você tem que tirar ele, que aqui em inglês o inventário significa assim, tirar de uso, né? Tirar do material disponível, tipo almoxarifado. Então, veja bem, diário, um controle diário, o que eles dizem é o seguinte: assegure-se que todas as placas do IP tenham sido feitos controle de qualidade, foram verificados, sejam estão prontos para o uso. Então, certo seria todo dia você pegar as suas placas e ver se você tem 10 placas, tem que olhar as 10 e ver se estão funcionando legal. Mensalmente, né? O que sugerem aos nossos tecnólogos fazer? Então, os físicos lá dizem, olha, apague todas as IPs, né? Principalmente se são pouco usadas. Puxa, mas eu não apago todo dia? Sim, mas mesmo assim dá mais uma apagada. E, de novo, pegue algumas placas e dê uma olhada ali, ver se estão arranhadas. Daí já pode ser aleatório, porque você faz isso todo dia, mas é sempre um double check, né? Uma dupla checagem. Eu checo todo dia, mas de vez em quando eu paro e checo tudo de novo. Faz de novo uma imagem de um fantoma de controle,
faça todas as medidas de controle de qualidade que você precisa fazer, que a gente citou, né? Ver se o controle automático está funcionando, está repetindo, verifique os níveis de desempenho, registra tudo, faz tudo registrado para ver se o sistema está funcionando, está indo bem ou está indo mal. Eventualmente, se você quiser, pode ser até semanal, né? Pelo menos mensal, mas aí vai do pessoal. E outra coisa, os monitores das estações de trabalho, ou seja, onde você vê a sua imagem enquanto tecnólogo para ver se está tudo ok, liberar o paciente, ou aquela onde o médico também vai avaliar, tem que passar por um teste de vídeo, também para ver se o vídeo está funcionando legal, se o monitor está funcionando. Também pode ser um teste de vídeo lá da sociedade lá americana, de televisão, não sei o que tem um teste, ou então usando o método que foi desenvolvido pela própria APM, que eles chamam de Task Group, né? Grupo de trabalho número 18, criou padrões de escala de cinza que você então consegue verificar se o seu monitor está funcionando. Trimestralmente, também os físicos acham que os tecnólogos podem fazer sem problema nenhum. Inspecione e limpe, aí sim, limpar com um pano o IP, né, o limpador aprovado pelo fabricante, apague, aí é apagar eletronicamente, né, na máquina, lá no leitor, e coloque para uso. A frequência depende, pode ser tão frequente quanto uma vez por semana, ou até, se for o caso, uma vez por ano. Eles falam trimestral, aí depende se você usa muito, usa pouco. Realizar análise qualitativa e quantitativa do fantoma, ou seja, testa, usa o fantoma e vê lá se a imagem está ficando legal, né? Resolução, contraste, ruído, o jitter da laser, né? Que é uma falha na laser caso você imprima, né? Precisando do indicador de exposição. Revise a taxa de repetição. Então, vai lá trimestralmente, nesses últimos 3 meses, quantos exames eu repeti? Quais foram os que eu mais repeti? De tórax, de mão? Por que será? O que foi de tal? Escolhi tensão errada, escolhi tempo errado, posicionamento, o que foi? De novo, revise o banco de dados, então, tudo que você anotou, por isso a importância, vejam bem, a importância do assentamento. Você anotar tudo, não é simplesmente fazer o teste e dizer, pessoal, ó, legal, tá funcionando, toca o barco. Não, você tem, faz todo dia, puxa, todo dia preencher lá os documentos, sim, porque aí, de um dia para o outro, durante a semana, você pode ver, puxa, estava 10, 11, 12, 13, eu estou aqui. Na segunda voltou a 10 de novo, por quê? Porque sábado alguém vai lá e faz toda a limpeza no IP, papapá, e quando volta na segunda-feira ele está zerado. Na terça, quarta e quinta o pessoal não faz, eu faço só metade da limpeza, do controle de qualidade. Puxa, então, de repente, vamos começar a fazer na quarta-feira aquela limpeza que a gente faz no sábado. Enfim, é importante isso, tá? Fazer e anotar tudo isso para você poder entender o que está efetivamente acontecendo. Determine causa de superexposição, né? Pouca ou muita radiação, gere relatórios. Então, além de anotar o dia a dia, faça um relatório final no trimestre, dizendo o que está acontecendo. Por fim, o físico já disse que eu trabalho para ele, mas eu acho que também que o tecnólogo pode fazer, todo ano, que seria aqueles, por exemplo, testes que a RDC fala que são anuais, né? Ou então num reparo, onde você tem que medir não só a qualidade da imagem, mas fazer teste de medição de radiação, algumas coisas assim. Ele diz, avalia a qualidade da imagem, né? Principalmente com o tecnólogo, uma adequação pontual do algoritmo de pós-processamento, de processamento, ou seja, puxa, o meu IP já está um pouquinho velho, já não está absorvendo 100% da radiação, 95%, então eu vou dar mais brilho, né? Eu vou pedir para o equipamento lá, o computador dar mais brilho na imagem para compensar essa pequena perda aqui de interação da radiação com o IP, a imagem está saindo mais fraca, não tem problema. De novo, testes de aceitação ou testes iguais foram feitos de aceitação para ver se os valores lá você tinha 2, 3, 5 anos atrás, quando comprou o equipamento, ainda estão funcionando, né? Então, prevendo todos os testes, todos aqueles testes que são feitos anualmente, mas eventualmente semestralmente, repete um jogo completo de testes, revisar atividades e relatório. Então, o que aconteceu 6 meses atrás? O que estava acontecendo? Um ano atrás? O que eu anotei? O que foi pedido para fazer? Qual foi o conserto? E aí ver o que houve também de repetição, tendência de exposição, quer dizer, estamos aumentando a dose aos pouquinhos, sem perceber, estamos diminuindo, qual é o equipamento está dando mais manutenção, enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Além de testes periódicos, as inspeções devem ser feitas conforme necessário. Ou seja, se você vê que está com um problema, está com alguma dúvida, vai lá e faz o teste.
E também toda vez que você trocar o equipamento, alguma peça do equipamento, o software, se houver uma atualização do software de pós-processamento, reparo, até tudo que mexer, você deve fazer, se não precisar todos os testes, pelo menos aqueles testes que podem ser influenciados, né, ou aqueles parâmetros podem ser influenciados para aquele ajuste que eventualmente você fez. Ok? Então, desde já agradeço vocês a atenção. Era o que a gente tinha em termos de testes, porque além do que está escrito ali, aqueles poucos testes específicos para CRDR, na RDC 330 e na Instrução Normativa 90 e 92 ali para mamografia, o resto é da Associação Americana de Física Médica, alguma coisa ou outra de Inglaterra ou de algum outro país europeu que a gente acaba usando, tá? Então, na dúvida aí, procura a APM, que ela possivelmente vai ter alguma indicação de algum teste aí para você fazer para manter a qualidade do seu sistema. Ok, pessoal? Obrigado e até mais.